Ora viva, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Direto ao Ponto. Hoje o nosso tema é a economia informal em Angola, que de acordo com os dados oficiais representa cerca de 60% do produto interno bruto do nosso país, com maior incidência em setores como da agricultura, comércio, pescas e prestação de serviços. Estima-se que a economia informal no nosso país movimente mais de 40 mil milhões de dólares por ano. Hoje tenho como convidado o Dr. Carlos Lopes. Ele é professor de Economia do Desenvolvimento e Economia Regional e Urbana no Instituto Superior Politécnico de Tecnologia e Ciências, ISPTEC. Boa noite e obrigado por ter aceito o nosso convite para falarmos sobre este tema que, pelos vistos, tarda em ser resolvido. Está em curso uma estratégia do Executivo para a reconversão da economia informal. O que eu lhe pergunto é se é com a construção de infraestruturas, é construindo mercados que nós resolvemos este problema. Boa noite, Cúcio, boa noite para a sua equipa e, naturalmente, para os telespectadores que acompanham o Direto ao Ponto. A questão é interessante. É evidente que a construção de infraestruturas pode ser um dos elementos que vai ajudar a resolver o problema da informalidade, mas, naturalmente, que é muito pouco para resolver o problema da informalidade. O que é preciso mais? Muito mais coisas. Por exemplo, compreender que a economia informal é uma realidade que vai muito além da atividade desenvolvida nos mercados, nas feiras ou no comércio ambulante. Você enunciou aí uma série de setores de atividade, como o setor agrícola, as pescas, o setor industrial, o comércio, onde a atividade informal tem grande expressão. Mas cada um destes elementos traduz a realidades diferentes e é necessário ter uma visão compreensiva de quem são os atores, de quem são os problemas dos diferentes segmentos, para conseguir resolver aquilo que vocês chamam de problema da economia informal ou da informalidade, mas que não é só um problema, como nós... Exatamente. Há uma questão que parece-me também ser importante falar-se, que tem a ver com os conceitos. Vamos passar podemos avançar para eles, exatamente para percebermos do que é que nós estamos a falar e qual é a dimensão deste problema. É tentar perceber e tentar clarificar algumas das questões à volta das terminologias que são usadas para referenciar o setor informal. Trazemos aqui um quadro onde temos, de forma muito simples, dois critérios de pertença, um que tem a ver com a natureza e outro que tem a ver com as circunstâncias em que os agentes económicos exercem a sua atividade. Fazendo os cruzamentos, encontramos pontos que distinguem os diferentes tipos de economia informal, que estão aqui apresentados, são 3 apenas, depois ali temos mais um, mas podemos, por exemplo, identificar no quadro da economia oficial as estratégias que são desenvolvidas pelos atores que desenvolvem atividades lícitas autorizadas pelo Estado com um estatuto totalmente legalizado, autorizados, certificados e conhecidos pelo Estado. Depois temos outros segmentos, por exemplo, aqui deveria estar economia subterrânea, neste quadradinho, que tem também a ver com o desenvolvimento por parte de atores formalizados, mas neste caso já de atividades não legais. Por exemplo, uma empresa de construção civil que faça recurso a trabalho não declarado entra no campo da chamada economia subterrânea, que era a designação que aqui devia estar. Todos estes quadros, esta classificação, esta caracterização, nós temos na nossa realidade? Temos, sim. Mas temos aqui um pequeno problema, onde a economia oficial apareceu em todos pelo menos em 3 dos quadrantes, e não deveria ser assim. Aqui deveria estar a economia ilegal. Exatamente. Que é uma realidade que nós em Angola também temos. A economia subterrânea também temos, a economia informal também temos. Por exemplo, dentro da economia subterrânea encontramos situações como a evasão, a fraude fiscal, a sobrefaturação, a subfaturação, uma série de comportamentos destinados a maximizar os lucros ou a reduzir os custos no quadro de atividades autorizadas legais.
Angola não é exclusiva neste tipo de problemas, não há aqui... nós podemos encontrar isso à escala mundial. A generalidade dos países em desenvolvimento confronta-se com a informalidade dos seus processos económicos e sociais. Mesmo nas economias mais desenvolvidas, não deixam de existir práticas informais, subterrâneas, ilegais, informais, ainda que com menor expressão. Exatamente. Passando para esta parte do slide, eu vejo que faz uma caracterização e onde as diferentes formas como a economia está implantada no nosso país, elas se cruzam. Ok. Temos desse lado a economia não oficial no contexto angolano, que em termos simples podemos identificar em 4 segmentos: a economia informal, a economia subterrânea ou não declarada, a economia ilegal e a economia familiar. Como se percebe, há áreas de interseção entre os diferentes segmentos, o que depois torna muito complicado que os planos de ação e as estratégias sejam implementados porque há uma série de comportamentos e de práticas que são difíceis de categorizar. Por exemplo, aparece ali com a designação de TI, aquilo que nós consideramos o trabalho infantil. Se estivermos a pensar, por exemplo, numa empresa de construção que faça recurso ao trabalho infantil, temos aqui uma situação híbrida entre a economia não declarada e subterrânea e a economia ilegal. Porque o trabalho infantil não é consentido nem em Angola, nem na generalidade dos países do mundo. Exatamente. Vamos avançar? Ok. Podemos avançar. Temos aqui porque vamos agora olhar para a parte dos números, não é? Que é aquela de que você gosta mais, não é? Os números falam. O INE produziu recentemente um conjunto de informação onde nos fala em 8.685.676 angolanos no final de 2020 imersos ou a viver na base do chamado emprego informal. Isto corresponde a 80,8% da totalidade das pessoas empregadas no final de 2020. Ou seja, cerca de 81 pessoas em cada 100 têm a sua atividade a ser realizada na economia informal. São maioritariamente mulheres, comparativamente aos homens, 90,3% para as mulheres, 70,1% para os homens. São maioritariamente habitantes das áreas rurais comparados com os das áreas urbanas, 93,3% contra 67,5%. Se olharmos para o caso das atividades não agrícolas, temos aqui a referência ao grupo etário dos 15 aos 24 anos, que abrange 77,1% das pessoas envolvidas nas atividades informais não agrícolas, e dentro do setor não agrícola continua a haver uma diferenciação entre homens e mulheres, que eu penso que ali está trocada, não é? As mulheres têm um peso percentual mais elevado do que os homens em qualquer dos segmentos que nós estejamos a considerar. Há alguma razão para haver esta propensão para as mulheres? Se repararmos o número de mulheres aqui são 56,4%. Exatamente. No quadro destes 8.685.000. Há razões, claro, que têm a ver com o facto de, em Angola, tradicionalmente, as mulheres terem um diferencial negativo em termos do acesso à instrução, à educação, por um lado. Depois há as dinâmicas associadas ao aparecimento de novos estilos de vida familiar e de novos modelos de agregados familiares, onde as mulheres vivem sozinhas e são elas que têm que tomar conta do seu agregado e realizar todas as tarefas associadas à geração de rendimentos. Exatamente. Mandamos do slide e vemos como é que... onde aqueles os lugares em que se desenvolvem essas atividades com incidência para os mercados. Sim, este é um olhar sectorial, segmentado sobre as atividades informais, olhando para o segmento dos mercados, que é aquele onde a estratégia de transição da economia informal para a economia formal
faz maior ênfase. Os mercados são interessantes de observar em Angola. Estes são só os mercados da província de Luanda. Isto é o resultado de um trabalho feito por um aluno meu que eu orientei no mestrado, Antero Mário. Ele fez uma pesquisa em mais de 120 mercados, a totalidade dos mercados da província de Luanda, representando 51,791 operadores de que as administrações dos mercados tinham conhecimento. Dentro desses mercados temos alguns mercados de grande dimensão, como o mercado do 30, o mercado do Cantinton, ou, por exemplo, o mercado do Kikolo, que aqui não aparece referenciado, mas que está entre estes dois. E este quadro é trazido aqui para nos dar uma ideia do que a contribuição destes atores significa em termos das taxas que eles pagam às administrações dos mercados. E olhando para os valores que são apresentados, eles são valores relativamente baixos. A capacidade de arrecadação dos mercados da província de Luanda, revelou este trabalho, é relativamente reduzida. Há uma série de razões que poderão explicar esta fraca capacidade de arrecadação por parte das administrações municipais, provavelmente o subregistro do número de operadores que lá estão a operar nos mercados e o facto também de só terem sido considerados para esta estimativa as taxas pagas pela ocupação do espaço, para a limpeza do mercado e para a segurança dos mercados, que são taxas que normalmente são pagas nos mercados pelos operadores informais. Quando se refere à fraca arrecadação por parte das administrações, está-se a referir às administrações municipais? Sim, sim, as administrações municipais. Mas estas taxas são pagas à administração do mercado, em princípio? Que têm que as encaminhar para a administração municipal. E isso não é feito? Está por perceber qual é o caminho que esses montantes têm. Exatamente, qual é o destino que se dá a este dinheiro? Exatamente, essa é uma das situações interessantes para as quais convém olhar com alguma atenção. Estamos a falar de mais de 303 mil milhões de kwanzas, é isto? No Cantinton, sim. Só no mercado do Cantinton. Mas isto não é tanto dinheiro quanto isso, porque se você fizer aqui uma conversão... Mas é alguma coisa. Sim, é alguma coisa. Mas também permite perceber, e era uma das ideias que eu queria trazer aqui, que os informais assumem responsabilidades fiscais ou tributárias perante o Estado. A ideia que se tem é que os informais não pagam nada ao Estado, não contribuem com nada para o Estado. Ora, eles contribuem, desde logo pagando estas taxas nos mercados, mas também tanto sujeitos à incidência de impostos indiretos, como o IVA ou os impostos especiais de consumo. Só para recordar, uma das 4 razões apresentadas para implementar o IVA na economia angolana era exatamente reduzir os níveis de informalidade da economia. Enquanto não sentimos os efeitos, assistimos ao crescimento da atividade. Ela cresceu historicamente e continua a crescer. O que este slide aqui apresenta é a perspectiva que a estratégia de transição da economia informal para a economia formal propõe, elencando aqui 11 dos 23 determinantes que a estratégia propõe. Eu não e porquê os 11? Não, eu escolhi estes 11 porque eles já refletem algumas das questões que, do meu ponto de vista, são mais sensíveis no contexto angolano. Por exemplo, as limitações do sistema de educação e formação profissional. Os empresários reclamam que quem sai do sistema formal de educação não sai com capacitação adequada às necessidades empresariais. Então, temos aqui um desfazamento entre os modelos de competências e de habilidades que estão a ser fornecidas aos estudantes nos estabelecimentos de ensino formal e as necessidades que as empresas têm para absorver essas pessoas quando elas vão para o mercado de trabalho. É evidente que, nesta altura, temos em curso um programa também de reestruturação do ensino técnico-profissional que irá dar resposta a algumas das limitações que nós temos na qualidade e no tipo e no perfil de profissionais que saem das escolas e aquilo que é a exigência das unidades produtivas e empresariais. Há também um ponto que tem a ver com o limitado nível de cobertura da proteção social obrigatória e da proteção social voluntária, exato. Uma das características dos operadores informais é que eles trabalham sem proteção social.
basicamente. Por exemplo, um taxista tem um acidente quando está a conduzir o seu IAS e se tiver que ser hospitalizado, ele não vai ter nenhuma compensação pelo tempo de imobilização em que ele vai estar sem trabalhar. Não há, como não são operadores registados, os operadores informais funcionam com níveis de proteção zero. Não é? Não apenas os taxistas, mas nos outros segmentos todos. São entregues à sua sorte. E um dos elementos que a estratégia propõe e que as estratégias de formalização normalmente invocam tem a ver com a extensão da proteção social a alguns segmentos da economia informal ou com a extensão da proteção social contributiva, que é obrigatória, a categorias específicas de trabalhadores, nomeadamente os trabalhadores independentes, que são aqueles que estão mais presentes na economia informal. Exatamente. Nós referimos-nos apenas a 2, mas selecionamos 11 dos 23 pontos que fazem parte da estratégia de reconversão da economia informal, cujos efeitos falamos no início, mas há aqui uma caracterização muito mais aprofundada do que nós temos de bom e de mau com a economia informal em Angola. Sim, normalmente o olhar que nomeadamente a comunicação social coloca sobre a economia informal é a perspectiva do lado mau, do lado negativo. E temos ali um conjunto de aspectos que são efetivamente reais, que resultam das atividades informais, desde a interpenetração com a economia ilegal e não declarada, à fragilização da soberania do Estado, à geração de externalidades negativas. Eu gostava de enfatizar este ponto, que me parece ser particularmente importante. Por exemplo, quando falamos de comércio de medicamentos, que é uma atividade que está proibida aos agentes informais, no entanto ela é realizada em mercados como o Kikolo, os Kwanzas, etc. Para além da concorrência desleal que as farmácias e os outros estabelecimentos que vendem medicamentos vão sofrer, há a geração de externalidades negativas, de efeitos negativos do ponto de vista social, ligados com a questão da saúde pública, nomeadamente o facto de muitos dos medicamentos que lá estão não terem controle de taxas de validade, prazos de validade, estarem expostos a temperaturas ambientes não aceitáveis e, inclusivamente, em muitos casos, os comerciantes que vendem os medicamentos atrevem-se, inclusivamente, a prescrever medicação para os clientes que lá vão à procura de obter medicamentos que não têm acesso no sistema formal ou que são são mais caros para as suas possibilidades e para as suas posses. É o exemplo de externalidades negativas do ponto de vista dos direitos dos consumidores e do ponto de vista da saúde pública. Exatamente. Teríamos muito mais para falar sobre este tema, mas eu queria só voltar aqui, antes mesmo de fazermos o intervalo. Disse que a comunicação social só se refere aos pontos negativos, traz pontos positivos. O que eu lhe pergunto é, são positivos para quem? São positivos para os operadores e são positivos para o país, porque, de facto, num país que tem 30,6% de desemprego nesta altura, de acordo com os últimos dados do INE, e onde na população jovem este número também é particularmente acentuado, se não há emprego formal, de que forma é que as pessoas vão encontrar modos de obter rendimentos? Então, o setor formal é o local de geração de rendimentos para 80,8% dos angolanos, é um local de ocupação produtiva, é também um local onde se verifica a criação e o aperfeiçoamento de competências empresariais e profissionais, é um espaço de inovação, também podemos avançar com esta ideia, permite o acesso aos serviços sociais de vastas camadas da população, é onde se adequa o poder aquisitivo de todas essas pessoas à oferta de bens e serviços que eles precisam de consumir. Por exemplo, quando se vai ao mercado, vê-se que, por exemplo, o óleo alimentar não apenas aparece no formato convencional da garrafa de 1 litro, mas depois aparece em vários outros recipientes com capacidades diferenciadas, sendo isto a tradução da realização do fracionamento
do volume e das mercadorias que são consumidas. Porque boa parte dos angolanos não tem capacidade para comprar uma garrafa de 1 litro de óleo alimentar. Então compra uma caneca. Eu cheguei a ver no Roque Santeiro produtos a serem vendidos ao dedal. Portanto, a desagregação ou fracionamento é relativamente amplo e é outra das vantagens que o setor informal tem e que se deve olhar para isto numa perspectiva de curto, médio e longo prazo, porque o setor informal funciona como o amortecedor das tensões sociais num contexto de desemprego como que nós intenso temos e onde a desvalorização e a inflação também colocam para baixo a capacidade de resiliência destes operadores. Com certeza. Vamos fazer agora um curto intervalo, Okay. Dr. Carlos Lopes, para voltarmos na segunda parte e continuarmos a abordar este nosso tema de hoje, que tem a ver com a economia informal no nosso país. É para mais daqui a pouco. Estamos de volta com o Direto ao Ponto, estamos a falar sobre economia informal. O meu convidado é o Dr. Carlos Lopes, que, para além de ser economista, tem também obra publicada especificamente sobre essa matéria. E eu falo de 2 livros em concreto. Um é o Roque Santeiro, Entre a Realidade e a Ficção, e o outro livro é Candongueiros e Cupapatas. Portanto, se puder, se estiver interessado, procure pelas tabacarias e compre estas obras, que certamente vai gostar. Dr. Carlos Lopes, nós já fizemos a caracterização da economia informal no nosso país. O que eu lhe pergunto agora é: qual é a dificuldade que nós temos em se resolver este problema? Se aqui existe solução, a economia formal tem como acabar? Não, em princípio não. Haverá sempre margens residuais onde os atores vão estar ou tentar estar fora do controlo e das regulamentações que definem o funcionamento formal das organizações. Mas é possível reduzir? É possível reduzir e é desejável que seja reduzida. A estratégia de reconversão da economia, na sua forma de ver, é o caminho? A estratégia é, agora, porque do meu ponto de vista a estratégia não merece muitos comentários críticos. Tem uma visão integrada sobre a forma de resolver os problemas, tem uma visão gradualista e parcelar, setorial, sobre os setores onde deve intervir, contempla diferentes mecanismos de formalização para serem mobilizados a favor da estratégia. No entanto, temos o problema da sua operacionalização, que eu penso que a MACA vai estar aí na operacionalização, não apenas porque há escassos recursos para implementar a estratégia, mas porque a implementação exige, do meu ponto de vista, a participação dos atores da economia informal e não sei se isso está a ser cautelado. Ok. Entretanto, temos Sim, temos aqui o Estado a tentar a evitar esforços de resolver isso. Desde a altura em que apareceu a economia que hoje chamamos informal, mas que era designada de economia paralela, a partir de 1987, teve primeiro uma atitude claramente repressiva em relação a estes atores e depois, a partir da liberalização e do fim do chamado período socialista em Angola, a atitude do Estado foi uma atitude que eu considero marcadamente ambígua e ambivalente em relação à informalidade, alternando períodos de repressão com períodos de laxismo, de consentimento tácito, onde se permitia que os operadores informais exercessem as suas atividades sem qualquer tipo de constrangimentos. Em 2012, com o PROAPN, iniciou-se o processo de mudança, que depois, no Plano Nacional de Desenvolvimento de 2013-2017, se vai concretizar com a criação do Programa de Reconversão da Economia Informal, em 2014, que foi criado. No entanto, este programa não funcionou. Em paralelo com estas medidas que o Estado tem vindo a tomar, há um conjunto de ações de caráter geral endereçadas à redução da burocracia, dos custos de legalização das atividades, ao fomento do empreendedorismo, bancarização, geração de emprego, entre outros, traduzidas, por exemplo, em algumas das instituições e dos programas que ali aparecem, a criação do SIAC, do Guichê Único, dos CLESES, uma APTS, do programa Banquita no BNA, mas a partir do Plano de Desenvolvimento Nacional de 2018 e 2022, o PREI, o Programa de Reconversão da Economia Informal, é resgatado
é integrado na política 13 do Plano de Desenvolvimento Nacional, relacionada com o emprego e com as condições de trabalho, onde fica explícito que a informalidade é um problema e que haverá que olhar para ela no sentido de a ultrapassar. O resgate do PREI trouxe para um objetivo fundamental, a elaboração da estratégia da transição da economia informal para a economia informal e do respectivo plano de ação para a sua operacionalização. Nesta altura, essas duas metas estão concretizadas. Exatamente. Nós vamos mudar de slide, mas não tenho como não lhe tocar num ponto que faz referência aqui, que tem a ver com a diferença de estratégias dentro dos ministérios, ou seja, há falta de coordenação? Houve, durante muito tempo, boa parte das estratégias e das iniciativas que foram tomadas eram tomadas sectorialmente por ministérios. Por exemplo, o Ministério da Família e da Promoção da Mulher, o Ministério dos Antigos Combatentes, tinham iniciativas orientadas para a formalização dos operadores que estavam no quadro da sua área de atuação. A estratégia já propõe uma abordagem integrada, onde os diferentes ministérios participam e colaboram na definição das ações e na sua implementação. Sim, senhora. Mudamos de slide e temos então 4 eixos da estratégia de formalização da economia. Ok. A primeira delas inclui um conjunto de medidas imediatas para a transição, desde serviços de proximidade para facilitar a formalização, organizar a atividade dos mercados de rua e a venda ambulante, isto já está em curso nesta altura, com o apoio do PNUD, e fomentar o sistema de pagamentos digitais por telemóvel. Esta é uma das ideias força da estratégia, porque a estratégia parte do pressuposto, e bem, que a maior parte das transações na economia informal são realizadas em numerário. A única hipótese que há de controlar as verbas e as movimentações de dinheiro que circulam na economia informal é obrigar, entre aspas, os operadores informais a registarem as suas transações de forma digital, através desse sistema, que é uma das possibilidades que vai ser oferecida no quadro desta organização dos mercados de rua e de venda ambulante aos operadores. Em princípio, esse sistema deve entrar em vigor ainda este ano. Faz parte este plano de ação é há 2 anos, estas são as primeiras medidas e estão a preparar. A parte da organização da atividade, do recenseamento dos atores, etc., já começou no mercado do 30, que é a informação que eu tenho. Esta parte está a ser preparada porque o cadastramento e o recenseamento dos atores vai andar mais ou menos a par com a criação dos outros mecanismos. Entretanto, temos mais 3 medidas, sendo que a segunda é que tem a ver com as de natureza fiscal e laboral. Pois, aqui temos os dois lados da moeda. Por um lado, o Governo olha para os operadores informais como potenciais contribuintes e é nesse sentido que ele quer proceder ao seu recenseamento e à sua formalização. Como as receitas petrolíferas não são suficientes para garantir a atividade que o Estado desenvolve, é necessário ir buscar receitas de outra natureza que não podem ser eternamente as dívidas que são contratualizadas ou internamente ou no exterior, mas que passa muito pela capacidade de gerar receitas internas por parte do Estado através da implementação de mecanismos tributários. Então, impor uma espécie de imposto sobre a atividade informal é um dos lados importantes, apoiado por este sistema de pagamentos digitais por telemóvel. Até que ponto é que esta estratégia não poderá trazer mais burocracia para esta atividade? Porque uma das coisas que os empresários se queixam e reclamam, e todos nós sentimos isso, é a burocracia para nós podermos fazer transações. Isto não vai complicar muito mais as coisas? Pois, eu acho que um dos desafios que se coloca à estratégia é tentar perceber em que medida é que as ações que estão a ser realizadas vão potenciar os aspectos positivos da informalidade ou os seus aspectos negativos. E isso passa muito pela capacidade que a estratégia e que o plano de ação vai ter de pôr a funcionar o Observatório da Economia Informal, que é uma das estruturas que é criada no quadro do plano
de operacionalização e que deverá fazer o acompanhamento e a monitorização das ações que são desenvolvidas para corrigir essas situações de efeitos perversos e para criar uma base informativa que permita tornar as decisões mais seguras e mais eficientes. Exatamente. Mudamos o slide e temos o impacto da Covid sobre a atividade que estas pessoas desenvolvem no nosso país. Não é propriamente o Covid, mas são as medidas de combate ao Covid que vieram ter repercussões importantes sobre a atividade, quer dos operadores formais, como o setor petrolífero, o setor comercial, a hotelaria e turismo. E dizer exatamente isso, não foram os únicos. Não foram os únicos, mas muito provavelmente foram aqueles que ficaram mais fragilizados, porque as suas condições de funcionamento e o seu suporte são manifestamente menos sólidos que aqueles que os operadores da economia formal têm. Não é? Dentre as medidas de combate, houve uma que foi muito falada, que era a redução dos dias de venda nos mercados, de funcionamento dos mercados. E isso colocou problemas importantes aos operadores informais, não apenas a redução dos dias de atividade, mas também os obstáculos à circulação que foram impostos à circulação dos candongueiros, com as lotações reduzidas e que determinaram que menos gente se deslocasse para os mercados para realizar compras. Há, portanto, uma perda de clientes que se traduz indiretamente em perda de rendimentos para estes operadores. Exatamente. Vamos mudar de slide. Eu vou pedir ao Xisto para que nos passe o próximo, que é a continuidade do impacto destas medidas. Isto é um trabalho que eu estou a desenvolver, relacionado com a Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de Agostinho Neto, para tentar capturar os efeitos sobre os operadores informais dos mercados. Aqui estão apresentados 48 operadores de 2 mercados, no entanto já há mais 96 inquéritos feitos no mercado do Trinta e do Cantinton, portanto o universo de observação vão ser 144 agentes informais de 8 segmentos de atividade diferentes, que vão desde o comércio de produtos alimentares ao comércio de produtos alimentares processados, à roupa em segunda mão, aos bens de utilidade doméstica, à atividade dos roboteiros que carregam as mercadorias nos mercados, à atividade dos mototaxistas que transportam clientes para e dos mercados. São 8 segmentos que estão em análise e do apuramento que foi feito apenas nos mercados do Quifica e do Golfo, é possível verificar que entre os principais efeitos é referida à redução dos dias de trabalho, 48%, depois a diminuição do número de clientes e ainda também a paralisação dos dias de trabalho que aconteceu em alguns mercados, parou totalmente a atividade, não houve apenas a redução. Houve alguns mercados que foram mesmo encerrados temporariamente. Por falta de condições. Por exemplo, os mototaxistas sofreram muito esta paralisação. No estado de emergência, o que foi definido foi que os mototaxistas não podiam circular. Os candongueiros podiam circular com lotações reduzidas, mas os mototaxistas não. E eles têm um papel importante na mobilidade das pessoas e dos comerciantes dos mercados. Então isto colocou uma situação complicada para esses operadores a nível de perda de rendimentos. Depois também foi perguntado aos operadores que consequências é que as medidas saídas do estado de emergência e do estado de calamidade tiveram sobre as condições de vida das famílias. E eu chamo a vossa atenção para 42% dos operadores que referiram ter feito a redução dos seus agregados familiares das despesas de alimentação, que são despesas essenciais, para a necessidade de recorrer à ajuda familiar, 23% das respostas, e para a necessidade ajuda fornecida pelos familiares, muitas vezes em bens para a alimentação das pessoas. Bens de primeira necessidade. Exato. E, finalmente, com 17%, a necessidade que muitos destes atores tiveram de se endividar para fazer face aos seus compromissos, quer com os fornecedores, quer de outra natureza. Não é? Podemos também ver que houve 10% que disseram que reduziram as despesas não essenciais, e se somarmos estes 10% com aqueles 42%, temos que mais de metade dos operadores tiveram que alterar os seus padrões e as suas práticas de consumo regulares em função dos efeitos que o Covid indiretamente gerou. Com certeza. Vamos mudar de slide. Na análise, estamos mesmo já a chegar ao fim.
trazemos aqui um quadro em que não só falamos dos constrangimentos, mas apontamos caminhos. Caminhos não exatamente, mas desafios. Que será necessário dar resposta. Inquietações, porque, por exemplo, eu não percebo, tendo sido aprovada a estratégia no final do ano que passou e o plano de ação para a economia informal, para a operacionalização dessa estratégia, porque é que o OGE 2021 não tem nenhuma verba afetada ao PREI, ao Programa de Reconversão da Economia Informal, que é um programa charneira, matriz da estratégia governamental neste campo. Como é que ele se vai sustentar? Penso eu que vai ser, em boa parte, financiado pelos doadores internacionais. Por exemplo, logo no início do ano tivemos a referência de que a União Europeia teria aberto uma linha de crédito para não ser pago, obviamente, não reembolsável, de 20 milhões de euros para iniciativas a realizar no quadro do programa ou da estratégia e do plano de ação para a formalização. Por exemplo, o PNUD está a colaborar e também a financiar parcialmente a atividade de cadastramento e de recenseamento dos operadores dos mercados, que é o primeiro segmento para o qual a estratégia vai colocar os seus olhos, não é? Outra inquietação, e esta é bastante particular, é que eu não tenho informação, mas também não estou a perceber que haja uma estratégia de envolvimento dos operadores, das organizações de representação dos operadores da economia informal. Nós temos várias organizações de representação. Por exemplo, a Associação Nova Aliança dos Taxistas cai nesta definição. Há a Java dos vendedores ambulantes, há a Motrang dos mototaxistas. Então, penso eu que seria importante colocar estes atores a participar no processo de operacionalização e para mim é uma inquietação porque eu não sei se está a ser contemplado ou não. Exatamente. De desafios. Ainda tínhamos ali, mas vamos para os desafios. Estamos mesmo já em cima do tempo. Do meu ponto de vista, um dos desafios é conseguir que o Observatório da Economia Informal, que eu penso que pode desempenhar uma missão importante, porque vai buscar informação e vai fazer a monitoria do que está a ser feito, vai funcionar de forma eficiente. Temos muitos problemas de funcionamento estrutural no contexto angolano e vamos ver de que forma é que o Observatório consegue ultrapassar as questões de burocracia que jogam com o facto de haver elementos de diferentes ministérios e conseguir ter trabalho ágil e em tempo útil. Depois a questão da imposição fiscal, que é um dos objetivos fundamentais da estratégia de formalização. Vamos ver em que medida é que o desenho de tributação que está a ser realizado vai ser capaz de angariar receitas e de não colocar ainda mais pressão e, no fundo, levar a que os próprios operadores informais, em vez de terem uma atitude pró-formalização, acabem por se afastar mais desse caminho. Exatamente. Estamos mesmo pressionados como tempo, mas temos mais dois pronto, pontos os a efeitos referir. do Covid eu penso que deveriam ser integrados num reajustamento do plano de ação, porque são realmente intensos e fortes. Quando a estratégia foi elaborada ainda não havia Covid. Havia Covid, mas não havia, porque já foi em 2020 que a estratégia... A estratégia foi, o programa é de 2019. O programa, o PREI, mas Exatamente. A estratégia foi elaborada durante 2020. Mas não havia informação sólida sobre os reais efeitos e, portanto, penso eu que, por exemplo, podia ser integrado a alguma linha de atuação para, como fizeram países como o Brasil e a África do Sul, apoiar, através de transferências monetárias, os operadores da economia informal. Porque cá eles não mereceram qualquer tipo de apoio para superar o Covid. Finalmente, há um problema antigo em Angola que tem a ver com o comércio ilegal de divisas relacionado com a atuação das quinguilas e dos doleiros e que é um problema por resolver em Angola há muitos anos. Isto é um problema por duas razões. Por um lado, porque tem uma componente ilegal importante, mas por outro lado, porque também tem uma componente informal. O novo Código Penal, no seu artigo
66º, prevê uma pena de 1 ano de prisão para os operadores ou para as pessoas que participem deste comércio ilegal de divisas. Exatamente, mas a questão é saber se isso vai ser... Se isso vai ter algum efeito, porque se calhar a raiz do problema não está nas senhoras e nos senhores que vendem na rua e no facto das pessoas, como não têm acesso a divisas nas instituições bancárias, lá irem, mas terá a ver com questões de outra natureza que o Presidente da República elencou em tempos atrás. Eu recordo de memória que em 2017, na África do Sul, o Presidente da República se referiu ao comércio ilegal de divisas, acentuando o seu caráter ilegal e dizendo que, por razões desconhecidas, todos nós sabíamos onde é que as divisas estavam, mas ninguém fazia nada. De 2017 para cá, já passaram alguns anos e mesmo à frente encontramos quinglas sentadas ou doleiros nas suas imediações a realizarem as operações de comércio ilegal de divisas. E ninguém continua a fazer o que quer que seja. Vamos ver qual é a solução Dr. que vai Carlos ser Lopes, eu vou encontrada. agradecer a sua presença aqui no Direto ao Ponto. Chegamos assim ao fim de mais uma edição. Agradecer a si também, que esteve connosco desde o início. Já sabe que nós regressamos na próxima semana. O tema de hoje foi a economia informal em Angola. Boa noite e até para a semana.